Você já conheceu alguém que está sempre lá para todo mundo, mas nunca está lá para si mesma? Alguém que acolhe, ajuda, resolve, escuta e conforta, mas que na própria dor sempre diz para si mesma: não é tão grave assim. Essa é a história de Mariana, 38 anos, uma mulher que todos descrevem como gentil, prestativa e forte. Por fora, ela parecia invencível. Por dentro, carregava uma dor silenciosa que escondia até de si mesma. Mariana passou anos acreditando que amar era aquilo que ela fazia pelos outros: cuidar, resolver, apoiar, consertar. Nunca parou para se perguntar quanto amor sobrava para ela. Nunca se viu como prioridade. Na verdade, nem sabia como fazer isso. Era sempre a boazinha. No trabalho, em casa, nas amizades. Todo mundo recorria a ela, e ela atendia, sempre. Mesmo cansada, mesmo triste, mesmo quebrada, ela dizia: claro, pode deixar. No trabalho, pegava tarefas extras para ajudar colegas. Em casa, organizava aniversário, almoço, visita, presente, tudo. Entre amigas, era a conselheira oficial. Mas quando ela precisava falar, quase sempre pensava: ah, deixa pra lá, tem gente com problemas maiores. Mariana não sabia dizer não. Tinha medo de decepcionar, medo de parecer egoísta, medo de não ser suficiente. Achava que se parasse de ser útil, perderia o lugar que tinha na vida das pessoas. Ela confundia valor com serviço, confundia carinho com entrega. E isso cobrava um preço alto. Mariana se olhava no espelho e raramente gostava do que via. Sempre achava defeitos: o cabelo, o corpo, a pele. Quando recebia elogio, desviava. Imagina, é só a luz. Diminuía o que fazia, minimizava sua importância, aceitava tarefas, falas e atitudes que doíam. Era gentil com todos, menos com ela. A falta de amor próprio crescia em silêncio. O estopim veio numa festa de família. Aniversário do pai. Mariana organizou tudo: comida, decoração, presentes. Enquanto os outros conversavam e aproveitavam, ela corria, ajeitava, servia, até que um tio fez uma piada. A Mariana é quase uma empregada de luxo. Nasceu para servir, não para ser servida. Alguns riram. Ela também. Mas, por dentro, a frase perfurou. À noite, exausta, pensou: será que é assim que me veem? Será que é só isso que eu sou? Depois da festa, o corpo começou a avisar. Primeiro vieram as dores nas costas, como se ela carregasse um peso invisível. Depois, a tensão constante no pescoço, a sensação de aperto na garganta, a exaustão que não passava nem com uma noite inteira de sono. Às vezes, no trabalho, o coração acelerava sem motivo. Ela achou que fosse algo grave. Fez exames, tudo normal. O médico disse: seu corpo está implorando por pausa. Ela ouviu, mas ignorou. Não tenho tempo para isso, pensou. A rotina continuou e os sinais ficaram maiores. Até que um dia, no trabalho, ela teve que apresentar um projeto que ela mesma havia preparado. Nada complicado. Ela conhecia tudo. Era só levantar e falar. Mas ao abrir a boca, nada saiu. A voz simplesmente travou. O coração disparou, as mãos suaram, a visão embaçou. Foi como se o corpo tivesse puxado o freio de emergência. Os colegas se entreolharam. Alguém perguntou: Mariana, você está bem? Ela queria responder que sim, que estava tudo ótimo. Mas o corpo dizia não. As lágrimas começaram a cair sem que ela entendesse exatamente por quê. Saiu da sala envergonhada, tentando recuperar o ar. No banheiro, olhando para o próprio reflexo, percebeu: eu não sei mais quem eu sou. Não era fraqueza. Era anos de abandono emocional cobrando a conta. A empresa encaminhou Mariana para atendimento psicológico. Ela quase cancelou. Achava exagero, mas decidiu ir. Na primeira sessão, a psicóloga perguntou: como você está? Mariana respondeu automaticamente: estou bem, só um pouco cansada. A terapeuta insistiu: eu não perguntei o que você faz.
Perguntei como você está. Mariana ficou em silêncio. Ela sabia falar dos outros, mas não sabia falar de si. Na terceira sessão, a psicóloga disse algo que atravessou Mariana como uma verdade incômoda. Você vive como figurante da própria vida. Mariana chorou. Porque era verdade. Ela se tratava como alguém que não importava, como se sua dor fosse sempre pequena, como se seu valor estivesse apenas no que oferecia ao mundo. Pela primeira vez, percebeu que não se odiava, mas se negligenciava profundamente. Isso também machuca. A partir dali, começou o processo mais difícil: encarar a verdade. Amar a si mesma não era sobre flores, banhos relaxantes ou frases motivacionais. Para Mariana, amar-se começou admitindo que ela se maltratava. Ela se cobrava de forma cruel, se criticava por qualquer detalhe, se comparava com todo mundo e se colocava sempre por último. Era gentil com todos, menos com ela. A psicóloga disse: amor próprio é um hábito, não um evento. Mariana percebeu como falava consigo mesma. Ao errar algo pequeno, o massacre começava. Você é burra, ridícula, não faz nada direito. Palavras que ela jamais diria a alguém que ama, mas dizia para si sem hesitar. A psicóloga propôs um exercício: anotar todas as frases que dirigia a si mesma ao longo de uma semana. Quando leu em voz alta, sentiu vergonha. Era duro perceber o quanto tinha sido carrasca consigo por tantos anos. A falta de amor próprio não era óbvia. Ela estava escondida nos detalhes, no jeito como aceitava menos do que merecia, na forma como se esforçava demais para ser aceita, nas desculpas que inventava para não se permitir descansar. Ela sempre achava que precisava provar algo. Para quem? Para todos. Para ninguém. Para uma versão antiga de si mesma que nunca se achou suficiente. E agora aquele peso começava, enfim, a ter nome. Com o tempo, Mariana começou a tentar pequenas mudanças. Não era fácil. Dizer não parecia impossível. Dizer agora não posso dava culpa. Fazer algo só para si parecia egoísmo. Mas ela insistiu. Reservava 20 minutos do dia para caminhar, ouvir música, ler. Começou a escolher roupas que gostava, e não apenas as práticas. Tentou elogiar-se uma vez por dia, mesmo tímida. Pequenos gestos. Pequenas rachaduras em anos de autodesvalorização. No trabalho, começou a devolver tarefas que não eram dela. No início, o chefe estranhou, mas ela manteve a postura. Na família, dividiu responsabilidades. Entre amigas, continuou sendo apoio, mas deixou de ser depósito emocional. E descobriu algo libertador. O mundo não caiu quando ela parou de se sacrificar por todos. As pessoas continuaram vivendo. E ela também. Só que agora, com menos peso e um pouco mais de espaço para existir. Algumas semanas depois, teve um momento pequeno, mas simbólico. Ao acordar, ficou deitada por alguns minutos olhando o teto. Não se levantou correndo para resolver algo. Apenas respirou. Era estranho descansar sem culpa, mas também era libertador. Pela primeira vez em anos, sentiu que tinha um corpo e uma mente que precisavam dela. Não como máquina, mas como pessoa. A sensação era nova, frágil e profundamente necessária. Aos poucos, começou a perceber o quanto evitava sentir. Sempre ocupada, sempre disponível, nunca presente para si. Quando finalmente parou, emoções antigas apareceram. Tristezas antigas. Frustrações guardadas. Medos que ela ignorou por uma vida. E pela primeira vez ela não fugiu. Não disse não é nada. Permitiu-se chorar. Permitiu-se desabar. Permitiu-se existir sem ter que ser forte o tempo todo. E isso abriu espaço para uma nova versão dela. Um dia, ao se olhar no espelho, não viu perfeição. Também não viu todos os defeitos que sempre enxergou. Ela viu humanidade. Olheiras, marcas, sinais do tempo. Mas também viu uma mulher que estava tentando se reconstruir. Uma mulher cansada, mas disposta. E pela primeira vez, colocou a mão no próprio rosto e disse baixinho: Eu tô aqui.
Pode parecer pouca coisa, mas foi um dos primeiros gestos reais de amor próprio da vida dela. Meses depois do episódio da voz bloqueada, Mariana precisou apresentar outro projeto no trabalho. O coração acelerou de novo. A respiração ficou curta. O corpo lembrou do trauma, mas ela fez diferente. No corredor, antes de entrar, colocou a mão no peito, respirou fundo e disse: "Calma, eu tô com você." Não era força forçada, era presença. Entrou na sala tremendo, mas entrou. Falou devagar, hesitou, mas continuou. No fim, conseguiu. Ela não saiu da reunião se achando incrível, mas também não se crucificou pelos erros. Pela primeira vez, tratou-se com gentileza. Entendeu que o corpo nunca foi inimigo. Sempre foi mensageiro. Ele gritou quando ela não quis ouvir. Travou quando ela ignorou os sinais. Desabou quando ela insistiu em carregar o mundo. E agora, finalmente acolhido, ele começava a responder diferente. Pela primeira vez, corpo e mente caminhavam na mesma direção. Com o tempo, Mariana começou a perceber mudanças invisíveis, mas profundas. Deixou de pedir desculpas por tudo, inclusive pelas coisas que não eram culpa dela. Começou a se posicionar com mais calma, mais presença, mais verdade. Às vezes, sentia medo de ser demais. Outras vezes, medo de não ser o suficiente. Mas continuava tentando. A vida real não muda de um dia para o outro, mas cada pequena atitude criava um espaço novo dentro dela. Começou a perceber o quanto sempre escolheu pessoas que a tratavam da mesma forma que ela tratava a si mesma, com pouco cuidado. Com o tempo, passou a filtrar quem entrava na sua vida. Deixou de aceitar migalhas afetivas, parou de se contentar com o mínimo e entendeu que reciprocidade não é luxo, é base. E aos poucos, a solidão barulhenta que ela sentia, mesmo rodeada de gente, começou a se transformar em uma solitude silenciosa e acolhedora. Um dos maiores marcos aconteceu em um domingo comum. Ela estava na cozinha preparando o café quando percebeu que não estava acelerada, não estava correndo, não estava ansiosa. Simplesmente estava ali, presente. Sentiu o cheiro do café subindo, o vento entrando pela janela, a calma do próprio silêncio. Isso nunca tinha acontecido. Era como se finalmente houvesse espaço dentro dela para existir sem urgência, sem cobrança, sem dor. Era leve, quase estranho. Com o tempo, Mariana entendeu que amor próprio não é uma chegada, é um caminho. Um caminho cheio de recaídas, avanços, escolhas e renúncias. Ela aprendeu a respeitar seus limites, a ouvir seu corpo, a acolher suas emoções. Aprendeu a ser mais honesta consigo, mais paciente, mais real. E percebeu que, quando ela se trata com amor, o mundo à sua volta responde diferente. A vida parece menos pesada, menos hostil, mais possível. Hoje, quando Mariana olha para trás, não lembra apenas do dia em que a voz falhou ou do cansaço que quase a derrubou. Lembra do começo da sua virada. Lembra da coragem que teve para se olhar de verdade. Lembra das pequenas decisões que mudaram tudo. Ela não virou a mulher perfeita. Virou a mulher presente, a mulher consciente, a mulher que finalmente entendeu que não nasceu para viver para os outros, mas para viver consigo e por si. Mariana entendeu aos poucos que não precisava mais provar seu valor para ninguém. Ela não precisava carregar o mundo, nem ser o pilar emocional de todos ao redor. Descobriu que ser amada não dependia de ser útil, perfeita ou incansável. Descobriu também que amor próprio não é arrogância, é base. É reconhecer que se ela não estiver inteira, nada ao redor se sustenta. E essa descoberta libertou uma parte dela que estava adormecida há anos. Com o tempo, ela passou a celebrar pequenas conquistas. Dizer não sem culpa. Descansar sem justificativa. Priorizar-se sem medo. Começou a se escolher. Começou a sentir orgulho de si mesma, não pelo que fazia pelos outros, mas pelo que fazia por ela. Pela coragem de se reconstruir. Pela força de quebrar padrões antigos. Pela sinceridade de admitir que estava cansada,
ferida, exausta. E mesmo assim, escolher continuar, mas de outro jeito. A vida não ficou perfeita. Ela ainda tinha dias difíceis, recaídas, momentos de dúvida e insegurança. Mas agora, ela sabia identificar quando estava ultrapassando o próprio limite. Sabia parar. Sabia pedir ajuda. Sabia respirar antes de desabar. E mais importante, sabia que não precisava ser forte o tempo inteiro. Descobriu que há beleza em ser humana, falha, vulnerável, e que existe muita força em admitir que não dá conta de tudo. As pessoas ao seu redor começaram a notar a diferença. Mariana não era mais a mulher apagada, sempre correndo, sempre carregando tudo. Agora ela tinha luz nos olhos. Tinha presença. Tinha voz. Tinha limites. E isso assustou alguns, mas aproximou quem realmente valorizava a essência dela. Relações se ajustaram. Outras se desfizeram. E tudo bem, porque pela primeira vez, Mariana escolheu permanecer onde era respeitada e sair de onde só era usada. A maior virada aconteceu num dia simples. Mariana estava arrumando alguns papéis quando encontrou uma foto sua, jovem, sorrindo de um jeito que não via há muito tempo. Sentiu um aperto no peito, mas não de tristeza. Era reconhecimento. Aquela menina da foto ainda existia. Estava ali dentro, esperando ser resgatada. Mariana sorriu de volta para a imagem e disse baixinho: "Eu voltei para você." E naquele instante, entendeu. Ela finalmente estava em casa. E então, naquele mesmo dia, ao fechar a gaveta com a foto entre as mãos, Mariana percebeu que não precisava mais se reduzir para caber em lugares que não eram seus. Percebeu que não precisava mendigar atenção, nem se moldar para ser aceita. Entendeu que amor próprio é sobre construir um lar dentro de si mesma, onde ela possa descansar sem medo, onde possa existir sem pedir permissão. E pela primeira vez, ela se sentiu inteira. Hoje, Mariana não vive para agradar. Vive para ser verdadeira. Não vive para servir. Vive para existir. Ela aprendeu que cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. Aprendeu que limites não afastam quem ama, afastam quem nunca esteve. Aprendeu que a vida não exige perfeição, exige presença. E depois de anos ignorando suas necessidades, ela finalmente escolheu priorizar-se. Escolheu ser amiga de si mesma. Escolheu ser casa e não só abrigo para os outros. Se você também se sente como Mariana já se sentiu, sempre forte para os outros, mas fraca por dentro, respira. Você não está sozinha. Às vezes, o corpo fala o que a alma tenta esconder. Às vezes, a vida derruba para que você pare de se abandonar. E se isso estiver acontecendo com você, lembre-se do que Mariana aprendeu. Você merece carinho, descanso, gentileza. Você merece se amar também. Comece hoje. Comece devagar, mas comece.